Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, Rei das nações e governante sobre toda a terra, hoje nos levantamos em oração não apenas como indivíduos, mas como intercessores. Não estamos aqui por rotina, não estamos aqui por palavras vazias. Estamos aqui porque há uma batalha acontecendo sobre as nações, sobre os povos, sobre as decisões que estão sendo tomadas nos bastidores do poder. Pai, o Senhor vê aquilo que os olhos humanos não veem. O Senhor conhece os acordos secretos, as intenções escondidas, os planos que são traçados nas salas fechadas. Nada está oculto diante de Ti. Por isso clamamos: assume o controle das nações. O mundo pode estar agitado, os povos podem estar divididos, as fronteiras podem estar tensas, as decisões podem estar carregadas de interesses humanos, mas o Senhor continua sendo soberano. Pai, nós nos colocamos na brecha pela paz entre os povos, que cesse toda instigação à guerra, que todo o espírito de violência, ambição desmedida e sede de poder seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, visita os líderes mundiais, visita presidentes, primeiros ministros, reis, governantes, conselheiros e estrategistas. Entra nas salas onde decisões são tomadas. Sopra tua sabedoria onde há confusão. Sopra tua paz onde há tensão. Sopra teu temor onde há arrogância. Que nenhuma decisão seja movida por orgulho. Que nenhuma ordem seja assinada sob influência do ódio. Que nenhuma estratégia seja construída sobre sangue inocente. Pai, se houver planos que gerem destruição, nós pedimos que sejam frustrados. Se houver decisões que possam desencadear conflitos, nós pedimos que sejam impedidas. Se houver acordos que tragam sofrimento aos povos, nós pedimos que sejam desfeitos. O Senhor é Deus sobre todas as nações. Nenhum governo está acima da tua autoridade. Nenhum líder é maior do que o teu trono. Que a tua mão pese sobre qualquer decisão que promova injustiça. Que o teu espírito constranja consciências. Que o teu temor invada gabinetes. Que homens e mulheres em posições de poder tenham noites inquietas até que escolham o caminho da paz. Levanta conselheiros sábios, levanta vozes justas, levanta pessoas tementes a Deus em lugares estratégicos. Que haja diálogo onde há ameaça, que haja reconciliação onde há ruptura, que haja entendimento onde há ódio. Pai, nós declaramos que a paz não é fraqueza. A paz é força divina. A paz não é omissão, é posicionamento espiritual. A paz não é silêncio diante do mal, é intervenção do céu sobre a terra. Hoje declaramos que a guerra não terá a última palavra. A destruição não prevalecerá. A violência não governará o futuro. O Senhor é quem estabelece reis e remove reis. O Senhor é quem levanta e quem abate. E nós confiamos que o Senhor pode mudar qualquer cenário em um instante. Visita agora as mentes daqueles que lideram nações poderosas, ilumina seus pensamentos, purifica suas intenções, que decisões sejam tomadas com responsabilidade, prudência e compaixão. Que o orgulho seja substituído por humildade, que a rivalidade seja substituída por cooperação, que a ganância seja substituída por justiça. Pai, guarda os povos inocentes, guarda crianças, guarda famílias, guarda trabalhadores, guarda aqueles que não têm voz nas grandes decisões. Protege-nos das consequências de decisões precipitadas, protege-nos dos erros humanos, protege-nos das ambições que colocam vidas em risco. Nós nos levantamos espiritualmente como sentinelas. Clamamos por paz global, clamamos por estabilidade, clamamos por equilíbrio, clamamos por intervenção divina. E se você crê que Deus pode transformar decisões e estabelecer paz entre as nações, declare nos comentários: que a paz de Deus reine sobre a terra. Senhor Deus dos exércitos,
justo juiz das nações. Continuamos diante do teu trono, não como espectadores da história, mas como intercessores que creem no teu poder de mudar rumos e reescrever destinos. O mundo pode se mover por estratégias humanas, mas nós sabemos que há um governo superior, o teu governo eterno. Pai, há tensões sendo formadas, há palavras sendo ditas que inflamam, há decisões sendo consideradas que podem gerar consequências irreversíveis. Mas antes que qualquer decreto seja liberado na terra, nós pedimos que o céu intervenha. Se houver reuniões acontecendo agora, entra nesses ambientes. Se houver acordos sendo discutidos, visita essas mesas. Se houver estratégias militares sendo avaliadas, que tua mão impeça aquilo que traria destruição. Nós declaramos que a paz é mais poderosa do que qualquer arsenal. A sabedoria é mais forte do que qualquer ameaça. A justiça é mais firme do que qualquer imposição pela força. Senhor, ilumina a mente dos líderes mundiais. Onde há confusão, traz clareza. Onde há orgulho, traz quebrantamento. Onde há manipulação, traz verdade. Onde há sede de poder, traz temor do Senhor. Que governantes sintam o peso da responsabilidade que carregam, que entendam que cada decisão afeta milhões de vidas, que percebam que acima de suas autoridades existe o teu trono inabalável. Pai, nós pedimos que o Senhor desarme conflitos antes que se tornem guerras, que desfaça alianças destrutivas, que neutralize planos movidos por ambição desmedida. Que haja encontros marcados pela diplomacia e não pela ameaça. Que haja acordos construídos com respeito e não com imposição. Que haja entendimento entre culturas, religiões e povos. Nós oramos pela paz entre nações que historicamente estão divididas. Oramos por regiões marcadas por conflitos antigos. Oramos por territórios onde o medo tem sido constante. Senhor, sopra reconciliação, sopra diálogo, sopra equilíbrio. E se houver qualquer espírito de violência tentando se levantar sobre os povos, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que a paz do céu pode invadir a terra. Guarda as fronteiras, guarda os céus, guarda os mares, guarda as cidades. Protege civis inocentes, protege trabalhadores, protege aqueles que acordam todos os dias apenas querendo viver em segurança. Pai, não permitas que decisões precipitadas tragam sofrimento coletivo. Não permitas que o orgulho de poucos cause dor a muitos. Nós nos posicionamos espiritualmente contra a escalada do medo, contra a cultura da ameaça, contra o ciclo da retaliação. Levanta mediadores, levanta líderes que amem a justiça, levanta homens e mulheres que escolham o caminho da paz, mesmo quando é o mais difícil. E também, Senhor, desperta o teu povo, que cada pessoa que está ouvindo esta oração entenda que pode interceder, que cada coração se torne uma torre de oração, que cada família se una em clamor pela paz, porque a transformação começa quando alguém decide orar. Pai, nós pedimos que haja estabilidade econômica, equilíbrio político e responsabilidade social. Que decisões financeiras não tragam opressão, que políticas públicas não promovam injustiça, que tratados internacionais não escondam interesses oscuros, que o Senhor revele intenções ocultas, que exponha aquilo que precisa ser corrigido, que traga a luz onde há sombra. Nós declaramos que a paz não será apenas um discurso, será uma realidade estabelecida pelo poder de Deus. E se você crê que Deus pode tocar a mente dos líderes e impedir decisões destrutivas, escreva nos comentários: Deus governa as nações. Senhor Altíssimo, governador das nações, aquele que tem nas mãos o destino dos povos, nós continuamos firmes em intercessão. Não oramos com medo, mas com autoridade espiritual. Não oramos como quem duvida, mas como quem sabe que o Senhor ainda intervém na história humana.
Pai, o mundo pode estar dividido por ideologias, culturas, interesses e disputas, mas o Senhor é Deus sobre todos. Não há fronteira que limite o teu agir, não há sistema político que esteja fora do teu alcance. Por isso clamamos mais uma vez: estabelece a tua paz. Senhor, visita continentes marcados por conflitos, visita regiões onde há tensão constante, visita territórios onde famílias vivem sob ameaça. Que o Senhor desfaça cadeias de ódio que atravessam gerações, que o Senhor quebre ciclos históricos de vingança, que o Senhor cure feridas nacionais que nunca foram tratadas. Pai, nós sabemos que muitas guerras começam na mente, antes de começarem no campo de batalha. Então pedimos, transforma pensamentos. Que líderes sejam tomados por prudência antes de qualquer decisão. Que o Espírito de Deus sopre sabedoria estratégica que preserve vidas. Que qualquer impulso destrutivo seja contido pelo temor do Senhor. Se houver discursos inflamados sendo preparados, que sejam transformados em palavras de apaziguamento. Se houver ordens sendo redigidas que poderiam causar dor, que sejam revisadas com consciência. Se houver estratégias de confronto, que sejam substituídas por estratégias de cooperação. Senhor, intervém antes que a crise se torne conflito. Intervém antes que a ameaça se torne ataque. Intervém antes que a tensão se torne tragédia. Nós declaramos que a paz é possível. Declaramos que reconciliação é possível. Declaramos que líderes podem escolher o caminho da sabedoria. Pai, que o orgulho nacionalista não ultrapasse os limites da responsabilidade global. Que decisões sejam tomadas com visão de longo prazo e não por pressão momentânea. Que interesses econômicos não estejam acima da vida humana. Guarda-os das consequências de decisões imprudentes. Guarda-nos de conflitos desnecessários. Guarda-nos de líderes movidos por vaidade. Levanta homens e mulheres que amem a justiça mais do que o poder. Levanta governantes que temam a Deus mais do que temam a opinião pública. Levanta conselheiros que tenham coragem de aconselhar pela paz, mesmo quando o ambiente exige confronto. Senhor, traz equilíbrio às relações internacionais. Traz estabilidade às economias. Traz serenidade às negociações. Que tratados sejam firmados com honestidade. Que acordos sejam feitos com transparência. Que alianças sejam construídas com responsabilidade. Pai, nós também oramos pelos povos que sofrem silenciosamente, pelos que vivem sob ameaça constante, pelos que enfrentam incerteza quanto ao amanhã. Que a tua paz visite lares, que a tua proteção cubra cidades, que a tua mão impeça destruições. Desperta a igreja, desperta famílias, desperta jovens, desperta intercessores. Que cada pessoa que está ouvindo esta oração entenda que sua voz importa no mundo espiritual. Que cada um se torne um agente de paz em sua casa, em sua comunidade e em sua nação. Porque a paz global começa com corações alinhados ao Senhor. Nós nos posicionamos contra o espírito de guerra, contra o espírito de divisão, contra o espírito de medo coletivo, e declaramos que o espírito da paz, da sabedoria e do equilíbrio governe sobre as nações. Se você se coloca como intercessor pela paz mundial, escreva nos comentários: eu oro pela paz entre os povos. Senhor soberano, Rei eterno que governa acima de todo o poder terreno, seguimos diante de Ti com o coração ardendo em intercessão. Não estamos distraídos, não estamos indiferentes, estamos atentos espiritualmente, porque entendemos que decisões tomadas em um gabinete podem ecoar em milhares de lares. Pai, há famílias que não participam das reuniões diplomáticas. Há crianças que não votam em decisões estratégicas. Há trabalhadores que não escolhem conflitos. E mesmo assim, muitas vezes são os que mais sofrem. Por isso clamamos: protege os povos das consequências das decisões erradas. Se houver acordos sendo feitos por interesse egoísta, desmancha-os. Se houver pressões ocultas conduzindo líderes a escolhas precipitadas, neutraliza-as. Se houver manipulação, revela. Se houver corrupção, exponha.
Se houver intenções destrutivas, frustra. O Senhor é especialista em virar cenários. O Senhor transforma decretos. O Senhor altera cursos da história. Pai, que toda decisão que poderia gerar guerra seja substituída por uma decisão de diálogo. Que toda intenção de retaliação seja substituída por estratégia de reconciliação. Que todo discurso de ameaça seja substituído por palavras de construção. Nós pedimos especificamente: ilumina a mente dos líderes mundiais. Que eles pensem com lucidez, que analisem com responsabilidade, que decidam com consciência do impacto humano. Que o Senhor visite suas casas, que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor desperte neles o peso da responsabilidade moral. Se houver líderes que ainda não te conhecem, revela-te a eles. Se houver governantes endurecidos, amoleça seus corações. Se houver conselheiros influenciando negativamente, levanta vozes sábias ao redor. Pai, que a busca por poder não seja maior que o compromisso com a vida. Que disputas territoriais não se sobreponham ao valor humano. Que interesses financeiros não tenham mais peso do que a dignidade das pessoas. Nós declaramos que a paz é prioridade do céu. Declaramos que Deus não se alegra com derramamento de sangue. Declaramos que o Senhor ama justiça e equidade. Guarda as nações vulneráveis. Guarda países economicamente frágeis. Guarda povos que dependem da estabilidade global. Protege o abastecimento. Protege a economia. Protege os empregos. Protege os lares. Pai, nós também oramos contra o pânico coletivo, contra a propagação do medo, contra a instabilidade emocional que paralisa povos. Que haja serenidade nas decisões, que haja equilíbrio nas negociações, que haja maturidade nas falas públicas. Levanta diplomatas que promovam pontes. Levanta líderes que saibam ceder quando necessário. Levanta homens e mulheres que escolham preservar vidas acima de preservar orgulho. E desperta cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que não sejamos apenas críticos das decisões mundiais, mas intercessores. Que não sejamos apenas observadores das notícias, mas participantes espirituais da construção da paz. Que cada um aqui se comprometa a orar diariamente pelas nações. Que cada família se una em clamor. Que cada coração carregue responsabilidade espiritual. Pai, nós nos posicionamos firmemente dizendo: não à escalada da guerra, não à manipulação dos povos, não à destruição desnecessária. E dizemos: sim à sabedoria, sim ao diálogo, sim à intervenção divina. Se você decide assumir o compromisso de orar todos os dias pela paz mundial, escreva nos comentários: eu me comprometo a orar pela paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Juiz Justo e Príncipe da Paz. Chegamos ao fim desta intercessão, mas não ao fim da nossa fé. Permanecemos firmes, conscientes de que o Senhor continua agindo mesmo depois que nossas palavras cessam. Pai, nós te agradecemos porque cremos que esta oração não ficou no vazio. Cada clamor foi ouvido. Cada súplica foi registrada diante do teu trono. Cada intercessão ecoou no céu. Agora, Senhor, consolidamos nosso pedido. Estabelece a tua paz entre os povos. Conduz as nações por caminhos de equilíbrio. Neutraliza conflitos antes que se tornem crises irreversíveis. Interrompe decisões que possam gerar destruição. Que líderes mundiais sejam visitados pelo Espírito de Deus. Que sonhos inquietem aqueles que planejam o mal. Que pensamentos sejam redirecionados. Que estratégias sejam revisadas. Que corações sejam tocados. Se houver reuniões decisivas nos próximos dias, que a tua presença esteja ali.
Se houver votações importantes, que a sabedoria prevaleça. Se houver pronunciamentos ao mundo, que palavras de estabilidade sejam liberadas. Pai, nós declaramos que a guerra não terá domínio sobre esta geração. Declaramos que o medo não governará as nações. Declaramos que o caos não será permanente. Tu és o Deus que transforma decretos. Tu és o Deus que muda histórias. Tu és o Deus que levanta e que derruba. E confiamos que o Senhor pode preservar a paz global. Agora, Senhor, pedimos algo ainda mais pessoal. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita agora esse lar. Visita essa família. Visita esse coração que decidiu interceder. Que a tua proteção esteja sobre suas casas. Que nenhum mal alcance seus familiares. Que nenhuma crise global afete sua segurança. Cubra cada família com tua mão poderosa. Guarda filhos, guarda pais, guarda avós, guarda lares. Que haja provisão, que haja estabilidade, que haja saúde, que haja serenidade. Pai, proteja-nos das consequências de decisões que não controlamos. Guarda-nos em tempos de incerteza. Sustenta-nos quando o cenário mundial parecer instável. Que dentro de cada casa representada aqui haja paz. Que dentro de cada coração haja confiança. Que dentro de cada família haja unidade. Senhor, se em algum momento a tensão global aumentar, que a fé desse povo permaneça maior. Se notícias assustadoras surgirem, que a confiança seja mais forte que o medo. Se desafios aparecerem, que a paz interior prevaleça. Nós declaramos proteção espiritual, emocional e física sobre todos que oraram conosco. Declaramos cobertura divina sobre seus caminhos. Declaramos que o Senhor será refúgio em qualquer circunstância. Pai, que sejamos instrumentos da paz. Que nossas palavras promovam união. Que nossas atitudes reflitam equilíbrio. Que nossas casas sejam territórios de oração. Nós encerramos esta intercessão dizendo: confiamos no teu governo, confiamos na tua justiça, confiamos no teu cuidado e recebemos agora tua bênção sobre nós e sobre nossas famílias. Se você crê que Deus está protegendo sua casa e estabelecendo paz sobre as nações, declare nos comentários: a paz do Senhor guarda minha família.